A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe. Estou aqui na minha casa nessa quinta-feira abençoada e para nós meditar num texto da palavra de Deus, temos vários irmãos que têm pedido ajuda aí em alguns textos que estão com algumas provas, algumas dificuldades. E vamos ver o que Deus nos dá para a gente compartilhar juntamente com os irmãos, né? Para aprendermos da palavra do nosso amado Deus sobre prova e sobre o que fazer quando Deus não fala. Então, vamos estar meditando na palavra de Deus aqui no livro de Gênesis 22. O cabeçalho do texto nos orienta dizendo: Deus mandou Abraão matar o seu filho Isaque. Começa uma dificuldade grande, né, nesse texto da palavra de Deus. Imagina Deus falar para um ser humano matar o seu filho, né? Misericórdia, né? Bastante complicado, né? Bastante difícil de entender. Mas certamente Deus conhece a ação de cada um e o agir de cada um, né? Para fazer isso, né? Senão Deus não teria feito com Abraão, né? Mas o versículo 3 está dizendo: Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e embalou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e o seu filho Isaque, e foram ao lugar onde Deus havia dito. E o versículo 4 dizia: Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço vamos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voltar. Amado, quando a gente olha o texto da palavra e vê só o começo, parece que Deus pediu coisa tão dura para Abraão, né? E não é parece, seria uma realidade de coisa muito séria, né? Que Deus havia ali pedido para que ele então fizesse aquilo que Deus havia pedido para ele fazer, né? Então, de certa forma, se torna bastante dificultoso para o ser humano entender o que Deus estava agindo, né? Claro que Deus está trabalhando, e quando Deus trabalha, quando Deus está no assunto, a tendência é de dar certo, desde que eu e você tenha o cuidado de obedecer e fazer aquilo que Deus havia designado aquele cidadão fazer, né? Abraão estava com um projeto na mão, estava com a direção de Deus. Olhando, você vê que Deus deu todos os detalhes para ele, a direção, o que ele devia de fazer. Para oferecer aquilo que Deus havia lhe pedido que ele oferecesse a Deus. Então, Abraão colocou no seu coração a intenção e intentou obedecer a Deus aquilo que Deus havia lhe mandado que ele fizesse. E ele trabalhou, dedicou para fazer aquilo que Deus lhe pediu. Levante cedo e pega os seus meninos, jumento e o seu filho e parte aquele lugar aonde Deus ia lhe pedido. Mesmo que Deus havia relatado, mostrado, eu imagino que a preocupação dele seria grande, né? Porque tu não sabe corretamente o que acontece no caminho, o que vai se suceder, né? Então, mas no versículo 4, o texto da palavra está dizendo que Abraão levantou os olhos de longe e viu o lugar. Ele conhecia o lugar aonde Deus havia lhe mostrado, aonde ele deveria chegar, né? Ele chegando até ali, ele tinha certeza, ele olhou e conheceu o lugar aonde Deus havia falado e mostrado para ele. No 5, a Bíblia está dizendo então que ele fala com seus moços: Ficai aqui juntamente com o jumento, e eu e o menino vamos até o monte aonde Deus havia lhe designado que ele fosse. E o texto da palavra está dizendo: E depois de nós haver adorado, tornaremos a voltar. O texto é claramente dizendo que eles iam e voltavam. Mas no decorrer, no deslizar da palavra, você vai entender que Deus vinha falando claramente, mas as dificuldades nossas de entendermos claramente aquilo que Deus fala com nós é muito grande.
depende de você ter muito tempo de conversa com Deus, de oração, estudar a palavra, pedir misericórdia para Deus, para que possa entender, e Deus te dá a sabedoria para você poder entender aquilo que é o querer e a vontade de Deus. Aí vem um conjunto também de detalhes, né? Que você tem uma família, você não vai sozinho, você tem esposa, tem filho, e são todos, cada um tem uma parte para fazer, cada um vai cooperar em algumas áreas da sua vida para que aconteça isso, né? Se vem as dificuldades com os demais também, né? Então, a tendência de nessa caminhada é nós ter as dificuldades grandes, né? Mas ele, no 5 ele está dizendo, eu e o menino vamos até o monte e a nós, havendo oferecido o holocausto, tornaremos a voltar. Então, o texto é claramente que eles vão e vão voltar, né? Deus havia preparado tudo já para dar vitória, embora que ele não soubesse, nem o menino, né? Porque se você continuar, você vai encontrar o texto dizendo que teve momento que o menino deixou Abraão preocupado, porque o menino começa a perguntar, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e começa a pedir para o pai matar, o que nós vamos fazer no meio do mato? Nós estamos levando fogo, estamos levando cutelo, estamos levando a lenha, mas cadê o cordeiro? Era complicado, né? Só Deus na causa para nos entender, né? Nos ajudar. Mas, amado, até aqui nós podemos ver que Deus havia dado uma direção para Abraão, e nessa tarefa que ele tinha que fazer para Deus, ele estava com uma direção, ele sabia para onde ia. Mas agora, como fazer quando Deus não fala? Quando você ora e fica pedindo para Deus e não acontece, Deus não fala, Deus está no silêncio, Deus está calmo, e para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Deus não está falando nada, Deus não me diz para mim ir nem para mim ficar. É meio complicado, né? Você escuta o Romeu Rubens cantando um hino que nós devemos de esperar Deus falar antes de tomar uma decisão.